continuando, uma outra variação, um outro fator que está relacionado a essas diferenças da língua é o fator sociocultural, que aí ele vai envolver o meio em que o falante vive, e as condições que este falante teve na vida, né? Para chegar onde ele está e falar como ele fala. O que influenciou a vida dessa pessoa? Que nível de escolaridade ela teve, né? Ela teve condições de estudo? Ela teve condições de ter uma boa escola, né? Essa pessoa tem uma boa classe social? Então, são fatores que influenciam, né? O gênero, aqui tem, né? O gênero, a idade, a profissão, né? Eu não posso falar com uma criança da mesma forma que eu falo com vocês, e não falo com vocês da mesma forma que eu falo com um adulto, né? Nós utilizamos a língua de forma diferente, porque cada pessoa está num nível da língua. A criança, ela está desenvolvendo a linguagem dela, né? Um adulto, ela já chegou no nível máximo, talvez, né? Dificilmente alguém que não tenha, não utilize a língua como profissão, que seja um linguista, vai querer estudar português, né? A menos que tenha uma prova, um concurso. Espera-se que uma pessoa de 30 anos já tenha adquirido o seu domínio da língua, né? E este domínio vai ser influenciado, né, pelas situações, pelas condições sociais dessa pessoa. Então, quando nós nos deparamos com pessoas que cometem desvios da língua portuguesa, nós precisamos pensar por que essa pessoa fala dessa forma, o que levou, que caminho essa pessoa trilhou para chegar nesse nível de língua, né? Então, tem pessoas que falam de forma diferente, né? A minha mãe falava, né? Então, por exemplo, assim, se eu falar, se a gente quisesse falar passamos, ela falava passemos, um exemplo, né? Andamos, ela falava andemos, sempre, essa vogal temática, e sempre ela mudava, sabe? Então, cantemos, sempre. Então, nós cantemos, nós andemos, falemos, sabe? O que influenciou para que ela falasse dessa forma? Ela estudou até o 4º ano. Então, talvez aí os seus avós, né, falem também de forma diferente, né, do que você fala na escola. Pode olhar, ele não estudou o mesmo que você, né? As pessoas de antigamente, elas precisavam parar de estudar para poder ajudar. Minha mãe ajudava na roça, né? O meu pai também ajudava na roça. Talvez os seus avós também, por algum motivo, não concluíram o 3º ano, não fizeram faculdade. Normalmente era porque precisava trabalhar. E isso influenciou na língua da pessoa, no domínio dela, né? O homem fala igual a mulher? Não fala. As gírias não são as mesmas, as palavras não são as mesmas, né? O adolescente não fala como o adulto, a criança não fala como o adulto. A idade, então, influencia, né? Então, nós temos uma língua que se desdobra em várias possibilidades. Variedades linguísticas são várias formas de falar a língua portuguesa. Alguma está certa, alguma está errada. Eu já vou falar aqui, falei que ia falar no final, mas eu já falo agora. Nós não podemos dizer que alguma dessas possibilidades está errada. Falar vossa mercê está errado, ou falar, sei lá, mano tá errado, ou falar andemos tá errado. Nós não podemos falar isso, tá? Se você olhar para uma pessoa que fala andemos e dizer que ela não sabe nada, que ela é burra, que ela não sabe falar português, você está cometendo um preconceito linguístico. Preconceito linguístico é discriminar a pessoa pela forma como ela fala, porque algo levou essa pessoa a falar dessa forma. O que é, né? O que levou? Pode ser a região dela, né? São Paulo fala muito meu, né? Ah, meu, nossa, meu, você fez isso. Eles falam diferente, né? Nós não falamos dessa forma, né? Eles estão errados? Não. Nós estamos errados de não falar? Não, também.
Lá eles falam dessa maneira porque é a região deles, né? O fator regional influencia. Uma criança que fala errado, né? De acordo com o nosso português, ela está errada? Não, ela não está errada. Ela não adquiriu ainda o domínio da língua. Então, nós não podemos dizer, acusar que alguém esteja falando errado, tá? Porque não existe errado, né? Existe o contexto. E aí, nós vamos para a próxima linguagem, né? Existe sim o contexto. Então, dizer que alguém está falando errado, escrevendo errado, é errado. Dá para entender, né? Porque a pessoa fala de acordo com o que ela teve condições de estudar. Ela fala de acordo com o lugar que ela nasceu, né? Piracicaba, ali eles falam leite quente, né? É aqui em São Paulo. Eles falam dessa forma. Eles estão errados? A gente pode dar risada, pode tirar sarro? Não, né? É a região deles. Da mesma forma como alguém pode rir da gente, falar porta, né? Você já deve ter visto na TV, quando você assiste a TV e ouve alguém falando porta, por exemplo, a Sabrina Sato fala, né? Quando nós ouvimos a TV, soa estranho, porque na TV a gente não ouve isso, né? Eu tenho um primo, já devo ter falado para vocês, ele é de Cosmorama e ele fez teatro no Rio de Janeiro e conseguiu trabalho na Globo. Ele fez novela, fez minissérie na Globo e ele precisou fazer fono para perder o sotaque, porque lá no Rio de Janeiro, na Globo, né, na televisão, não é aceito o nosso sotaque, né? Então, isso é preconceito linguístico. É um padrão que foi criado na televisão, né, que eles falam todos seguindo ali São Paulo e Rio de Janeiro, né? Então, hoje, o nome dele é Eduardo. Ele fala que o nome dele é Eduardo. Ele perdeu completamente o sotaque dele, né? Ele não trabalha mais na TV, hoje ele é arquiteto, mas ele fala Eduardo, ele perdeu o sotaque dele. Dizer que quem fala Eduardo está falando errado é preconceito linguístico. A nossa região nos leva a falar dessa forma. E é assim, né? Então, tudo que foge do que nós falamos não é errado, tá? Vamos, aí na página 28, nós temos a variação contextual. E aí nós vamos ver que o contexto em que nós estamos influencia na forma como nós falamos. E aqui ele é muito importante, né? É necessário que seja observado bem. Então, onde é que eu estou? Estou com os meus amigos? De que maneira eu utilizo a língua dentro do nível que eu tenho, tá? Dentro do nível que eu tenho. Não vou conseguir nunca falar de uma forma diferente do que eu aprendi, do que eu sei, né? Então, o meu 100% de capacidade linguística, eu utilizo que porcentagem quando eu estou com os meus amigos? Preciso me preocupar com concordâncias, com regências corretas? Preciso ficar preocupada se eu vou corrigir ou não, se eles estão falando corretamente ou não? Não. Exemplo que eu participo de um grupo, os minhas melhores amigas, assim, e meu marido, a gente participa de um grupo que se chama Se Lascamos. Um grupo no WhatsApp, Se Lascamos. Tá errado, né? Seguindo as normas gramaticais, tá errado, porque nos lascamos, né? Mas entre nós, não preciso ter cuidado. Então, o contexto com os meus amigos não me obriga a falar corretamente, né? Obedecendo a todas as normas. Porém, se eu precisar fazer um grupo com os professores e eu que vou criar o nome desse grupo, jamais eu poderia colocar não dessa maneira, né, com esse nome, mas eu jamais poderia colocar um desvio, utilizar um desvio da língua, porque o ambiente, o contexto é profissional e a minha profissão é ser professora de português, então eu preciso cuidar. Então, o contexto faz com que eu monitore a língua. Num ambiente profissional, eu preciso monitorar, preciso cuidar, né, de que maneira eu estou falando. Em um contexto familiar, um contexto informal, eu posso ficar tranquila, né? Se eu vou falar com uma pessoa, a minha família é de Cosmorama, né?
Se eu for para Cosmorama e falar com as minhas tias, eu não preciso me preocupar de forma alguma com o português que eu vou falar, porque ninguém vai perceber, ninguém sabe, o nível deles é bem inferior ao meu. Eu sou melhor que eles? Não, eu estudei mais, né? Além de ter estudado mais no sentido de avançar o estudo, eu escolhi uma profissão que estuda a língua, né? Então, ninguém tem da minha família o mesmo domínio que eu. Eu chego lá falando extremamente formal com eles? Não. O que eu faço? Reduzo a minha capacidade linguística para que eu me iguale a eles. Dizer que eles falam errado, eu estou cometendo um preconceito linguístico, tá? Então, estes são os fatores que fazem com que a língua se modifique. Eu vou gravar outro vídeo, tá?